Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vocês podem tomar assento, nós vamos dar sequência na leitura, hoje sentados. Porque, independente de pé ou sentado, nós temos total reverência pela palavra de Deus, mas antes que eu inicie a leitura, quero dar um breve relato aqui, e que tem a ver com aquilo que eu vou ministrar essa manhã, e para que Deus possa falar conosco. Essa semana passada, não lembro se foi agora sexta ou segunda, depois do feriado, nós temos o costume de orar juntos ali em família, e eu estava orando, e oro sempre a respeito de desejos, de coisas que eu gostaria de fazer. E nas minhas orações, coloco isso sempre diante de Deus. E tem muitas coisas, né, irmãos, que todos nós somos assaltados diariamente em nosso coração. Coisas que nós queremos fazer, coisas que nós pensamos assim, poxa, eu preciso fazer, melhorar, estudar mais, para que possa melhorar a minha questão profissional. Tem coisas que a gente quer e deseja para fazer. Isso vai vir no nosso coração, a gente vai orando a Deus, mas também a gente somos seres emocionais e que sentimos o peso daquilo que nós desejamos fazer, e a gente começa a pensar, mas por que não vai para frente, ou por que as coisas não têm acontecido, e a gente coloca isso em oração a Deus, e confia nele para que ele possa nos abençoar. Mas estava tanto cheio de informação dentro da minha cabeça que eu deitei e não conseguia dormir. Eu ficava pensando naquilo, eu disse assim, poxa, isso aqui vai me atrapalhar o meu sono, e demorei para dormir. E de outro dia de manhã, levantei, fui para o trabalho, faço a minha leitura diária de manhã, e estava lendo um livro, né, específico, e no livro, então, comecei a ler o livro, e o livro pedia para que eu lesse uma passagem, e a passagem, então, sabe quando a gente ignora ali, e continua fazendo a leitura do livro, a gente ignora, assim, não vou ler agora, vou continuar na sequência do livro para não perder aqui a compreensão do capítulo. Mas eu vi que todo o capítulo ali, ele me empurrava para entender o versículo antes que eu continuasse a leitura do livro. Então, vou lá na Bíblia, então. Fui lá, Mateus 6, você pode já abrir Mateus 6, e comecei a ler. Já conheci o texto, porém quando chegou mais para o final, eu disse assim, poxa, está aqui a minha resposta ao meu coração. E mesmo, meus irmãos, que a gente acorde e pense, não, Deus está no controle. A gente tem essa ciência, só que às vezes é difícil a gente internalizá-la de modo que ela, de fato, ela torne o nosso coração tranquilo e seguro em Cristo. Todos nós, em algum momento, vamos ser assaltados. E eu comecei a fazer a leitura do texto e fui assim, nós que servimos a Deus, nada é coincidência. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Então, meus irmãos, eu comecei a fazer a leitura e, sem dúvida nenhuma, Deus falou ao meu coração. E eu pensei, como isso é necessário para nós todos os dias? Porque nós nos esquecemos do Evangelho. Nós nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós. Nós esquecemos daquilo que nós somos em Cristo. E aqui, mais uma vez, o Senhor me lembrou no meu coração que eu preciso sempre confiar nele. E aqui, então, eu vou... me trouxe a certeza de que eu deveria estudar um pouco mais sobre isso novamente e trazer aos irmãos que todos nós temos essa necessidade. Vamos fazer a leitura, então, Mateus 6, verso 19. Não acumuleis para vocês outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Já quis me emocionar só lendo aqui. A palavra de Deus, ela é algo maravilhoso e que confronta os nossos corações, que nos edifica, que nos exorta e que nos consola. E o título da minha mensagem, meus irmãos, nessa manhã, tem a ver com os dois reinos irreconciliáveis. Você pode servir a dois deuses, senhores? Dois reinos inconciliáveis, irreconciliáveis. Você pode servir a dois senhores? Como introdução, meus irmãos, quero dizer que a batalha do nosso coração, ela é invisível. E eu não sei se você já percebeu, a vida cristã, ela não diz respeito somente ao nosso comportamento. Ela é sobre o governo do nosso coração. É o nosso coração onde existe um trono em que alguém está reinando. E Jesus aqui, meus irmãos, ele não está falando, apenas sobre dinheiro. Ele não está tratando apenas sobre a ansiedade. Ele está revelando algo muito mais profundo. Que reino está no seu coração? É isso que Jesus está tratando. Nós vivemos, irmãos, querendo nós ou não, nós vivemos sobre um reino. Nós todos servimos a algum Senhor. E segundo aqui as palavras de Jesus, não existe uma neutralidade espiritual. Não existe isso. E mesmo que nós frequentamos a igreja, mesmo que nós viemos e cantamos louvores aqui no culto, mesmo que nós podemos afirmar que cremos em Deus, existe, meus irmãos, uma pergunta aqui de Jesus, nesses versículos, que é como se fosse uma espada que vai até o âmago do coração do ser humano. A pergunta aqui que Jesus faz, de certa forma, quando ele expõe isso aos que estão ouvindo as palavras dele, é quem realmente governa as suas decisões, quem governa os seus medos, quem governa as suas prioridades. Jesus aqui, meus irmãos, ele está declarando algo totalmente radical, totalmente radical. Ele diz: ninguém, absolutamente ninguém, pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir. E aqui ele não está dizendo que não é difícil ou não é improvável. Ele diz: é impossível. É algo radical.
E ele apresenta aqui, meus irmãos, dois reinos, como eu falei, que são irreconciliáveis. O reino de Deus, marcado por confiança e dependência aos tesouros eternos, aquilo que é celestial, e o reino próprio, que é marcado por acúmulo, controle, segurança, ou a ansiedade constante que existe em nossos corações. E isso, meus irmãos, é como se fosse um campo de batalha. E ele não é externo, ele é interno, dentro de nós mesmos. Não é político, não é cultural, é no nosso coração. A ansiedade que você sente, a obsessão por estabilidade, o medo do futuro, o apego ao dinheiro, tudo isso, meus irmãos, revela algo maior. Revela em qual reino que nós pertencemos. E hoje, meus irmãos, por meio dessas palavras, Jesus nos chama, então, a uma decisão que nós não podemos adiar. Nós precisamos entender, ou Deus governa o nosso coração, ou certamente outra coisa vai governar o nosso coração. Não tenha dúvidas disso. Alguma outra coisa vai governar o nosso coração. Afinal de contas, meus irmãos, Jesus fala, nós não podemos servir a dois senhores. Não existe essa neutralidade. Ou nós agradamos a um e desagradamos o outro, ou vice-versa. No meu primeiro ponto, meus irmãos, eu quero falar sobre a seguinte questão. A direção do seu coração é definida pelo tesouro. Jesus começa falando do tesouro. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que nós somos chamados para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Como eu falei, não existe uma neutralidade. Nós sempre viveremos por algo, ou por alguma coisa que nós damos importância, consideramos valiosos para nós. E, meus irmãos, tesouro é tudo aquilo que define o que as nossas prioridades, que controla o nosso tempo, a nossa agenda. Os nossos tesouros também moldam as nossas emoções e controla todos os nossos pensamentos. Essa é a realidade. Esses são os tesouros que nós acumulamos ou buscamos. O fato é que coisas, meus irmãos, na nossa vida, elas começam a subir com importância, além da real importância que elas têm, e elas estabelecem de alguma forma a nossa agenda, elas guiam o nosso tempo, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas escolhas, os nossos pensamentos e as nossas emoções. E é isso, meus irmãos, que aqui no capítulo 6, e nesses versículos que nós lemos, é que Jesus vai estar denunciando, quando ele fala de acumular tesouros na terra e viver ansiosos pelo dia de amanhã. Exatamente isso que Jesus está aqui falando. E nós precisamos aqui já fazer uma primeira pergunta em relação a isso. O que tem crescido em nosso coração? Além da real importância no nosso coração. O que tem crescido além da sua real importância dentro do nosso coração? Será que é a estabilidade financeira? Ou reconhecimento profissional? Você talvez está buscando reconhecimento profissional, aceitação, talvez segurança familiar, aparência, conforto. Talvez estamos buscando controle das circunstâncias. Todos nós, em algum momento, fazemos isso. E quando essas coisas, meus irmãos, elas crescem desproporcionalmente, não tenha dúvida, elas vão governar o nosso coração. Quando elas crescerem nessa proporção, o nosso coração vai ser guiado e direcionado por elas. Então, meus irmãos, a batalha ela é essa. A guerra é essa que nós enfrentamos todos os dias. Ela diz respeito a que nós possamos trabalhar todos os dias, diariamente, para manter como importante não essas coisas, mas aquilo que Deus diz que é importante.
Isso deveria ser trabalhado todos os dias em nosso coração, para considerarmos importante aquilo que Deus diz que é importante. E Jesus está falando aqui nesses versículos o que é realmente importante. E a pergunta que eu faço para vocês, meus irmãos, e eu quero que você reflita enquanto vou fazer diversas perguntas, eu quero que você faça esse exercício e pergunte a si mesmo o que realmente é importante para você. Pense um pouco na sua vida e pense o que é realmente importante para você. E o fato é, meus irmãos, que se nós perdermos essa batalha, nós perderemos a nossa paz. Nós perderemos a nossa tranquilidade. Meu ponto 2, meus irmãos, tem a ver o que conquista o seu coração governa a sua vida. O que conquista o seu coração governa a sua vida. Jesus diz, meus irmãos, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Como eu falei, existe então uma batalha, existe uma guerra sobre o tesouro sendo travada no centro do que faz você pensar o que você pensa, que faz desejar o que você deseja, que faz pensar o que você pensa. Existe uma guerra. Isso significa, meus irmãos, que estando nós conscientes disso ou não, as nossas palavras e ações sempre são uma tentativa de extrair das nossas vidas o que realmente é valioso para nós. Estando nós conscientes ou não, nós faremos isso e nós fizemos isso como um automatismo na nossa vida. Nós vamos extrair da vida aquilo que nós achamos que é valioso para nós. Se a nossa segurança, meus irmãos, estão então nas finanças, nós viveremos dominados pela ansiedade. Se o nosso tesouro é a aprovação, nós viveremos comparando-nos. Se também o nosso tesouro for o controle, nós teremos dificuldades de confiar em Deus e na sua soberania. O problema, meus irmãos, ele nunca começa somente em algo relacionado ao nosso comportamento, mas tem a ver com a nossa adoração, tem a ver com o nosso coração e aquilo que nós temos como mais precioso, que é digno da nossa adoração, que é digno da nossa reverência, em que nosso coração se dobre por aquilo. E adoração, meus irmãos, a igreja sabe isso muito bem, não é apenas só vermos cantarmos aqui todo domingo, mas é aquilo que governa as nossas decisões a cada manhã, diariamente, quando você acorda, o que governa o teu coração, o que guia a tua mente, para onde que a tua mente vai, para onde que os teus pensamentos vão quando você bota o primeiro pé no chão, quando você acorda. Vamos para o terceiro ponto. O que você ama molda como você vive. O que você ama molda o que você vive. As suas afeições, aquilo que você ama vai moldar o seu coração. Jesus mostra, meus irmãos, nesses versículos, que a ansiedade e a preocupação não são só emoções inevitáveis, que nós podemos evitar. Eu evito aquilo outro. São sintomas, meus irmãos, de um reino interior, de um reino que está ali dentro do nosso coração. A guerra, meus irmãos, não é apenas externa com as coisas, com a cultura, é o lugar e o ambiente que nós vivemos. Ela é prioritariamente interna, está dentro de nós, dentro do nosso próprio coração. Quem governa o seu coração? Quem está hoje governando o seu coração? Quem está diariamente governando o seu coração? Se quem governa for o reino próprio, nós estaremos desesperados diante da perda. Se for o reino próprio, nós reagiremos com irritação quando nós somos contrariados por alguém ou por algo. Se for o reino próprio, nós seremos consumidos tentando controlar tudo e todos. Essa é uma realidade. Se ser o reino próprio, nós seremos abalados profundamente com qualquer tipo de crítica.
Agora, se quem governa o nosso coração é o reino de Deus, nós descansamos na soberania divina. Nós encontramos paz e tranquilidade no Deus que controla todas as coisas. Se é o reino de Deus, nós vamos perseverar mesmo sem ver os resultados. Nós não andaremos ansiosos, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Se é o reino de Deus, nós vamos confiar mesmo quando nós não entendemos. Nós viveremos com esperança, porque Cristo já venceu por nós. Então, meus irmãos, os tesouros que governam os pensamentos e desejos do nosso coração, inevitavelmente vão nos controlar. E é isso, meus irmãos, que a todo momento é feito em nosso coração. Vão controlar tudo que nós somos, tudo que nós fazemos diariamente. E isso, meus irmãos, vai ser revelado por nossas ações. Isso vai ser revelado qual reino, então, está dentro de nós, nos orientando, nos direcionando. E outra pergunta que nós podemos fazer aqui, sinceramente e honestamente ao nosso coração, o que as respostas às pressões da vida revelam o seu verdadeiro tesouro? O que das pressões diárias que você tem que responder acerca daquilo que você está vivendo revelam a respeito do verdadeiro tesouro que há no teu coração? Faça essa pergunta. Como diante das circunstâncias, da vida real, do tete-a-tete, onde as coisas acontecem, onde você é confrontado no trabalho, onde você é confrontado na universidade, quando você está diante de pessoas ímpias, diante dessas pressões que as pessoas colocam sobre você, o que as suas ações então revelam sobre você? E que reino e que tesouro está dentro do teu coração? Quarto ponto, meus irmãos, toda a vida está alinhada a um reino. Toda a vida tem uma direção para algum reino. Isso é inevitável, meus irmãos. Queremos nós ou não, nossa vida, ela está dentro disso. Jesus fala, não existe a neutralidade, repito mais uma vez. Ou é algo ou é outra coisa. E é fato, meus irmãos, nós conectamos a nossa identidade, significado, propósito e a nossa percepção interior de bem-estar, meus irmãos, aos tesouros ou terrenos do reino próprio, ou nós conectaremos com o reino celestial, o reino de Deus. Nós vamos conectar aquilo que somos e os nossos propósitos a algo, a alguma coisa. Nós estaremos direcionados a algo ou a outro ou a outra coisa. É inevitável isso acontecer. Não existe essa neutralidade. Não existe essa passividade. Não, eu sou de Jesus. Mas não adianta ser de Jesus, essas coisas não revelarem de fato que você é de Jesus. E aqui, meus irmãos, existem outras perguntas que nós podemos fazer, e essas perguntas, meus irmãos, elas atingem diretamente o nosso coração. Será que estamos pedindo às situações da vida que façam por nós o que somente Cristo pode fazer? Será que realmente a gente não está encarando a vida e pedindo às situações que façam aquilo que somente o Messias, o Salvador, pode fazer pela nossa alma e pela nossa vida? Será que nós estamos procurando horizontalmente o que nós já recebemos em Cristo? Será que nós estamos procurando aqui aquilo que já recebemos na pessoa de Jesus? Será que os nossos olhos estão só vivendo no plano horizontal dessa terra? Algo que não é só futuro, meus irmãos, mas que Jesus já conquistou por nós. Será que nós estamos botando a nossa confiança nessas coisas? Meus irmãos, essa é a raiz de grande parte da nossa ansiedade, de que andamos ansiosos diariamente, buscamos estabilidade financeira, o que já temos na soberania divina.
no controle de que Deus está cuidando de nós, de que Deus é um Pai amoroso e que cuida de nós. Buscamos a aprovação humana, o que já temos na adoção em Cristo. Buscamos a aprovação das pessoas, e talvez daquelas pessoas no trabalho, em qualquer ambiente, aquilo que já temos em Cristo, aquilo que Cristo já conquistou por nós. Ou seja, nós somos justificados, perdoados, justos diante de Deus. Nós somos agora filhos adotados por causa de Jesus, co-herdeiros com Cristo. Você precisa da aprovação das pessoas, você precisa da aprovação daquele amigo ímpio que tenta controlar a tua vida para que você peque contra Deus, você precisa da aprovação deles. Ou você já sabe, ou já internalizou que existe um Deus que fez algo por ti, que você já foi aceito. Jesus ensina, meus irmãos, aqui no capítulo 6, que esses tesouros, meus irmãos, eles são temporários, eles são vulneráveis, eles são incapazes de satisfazer plenamente as nossas vidas. São incapazes. Talvez você diga, mas será que Deus não está preocupado também com essas coisas? E realmente o texto fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas. As demais coisas, elas não são ruins, só que Jesus está dizendo que o foco do seu coração deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas são celestiais. Essas demais coisas, Deus está cuidando de nós, elas não são o foco da nossa vida, elas não são um tesouro mais precioso para nós, elas são aquilo que Deus nos dá. Tem uma forma de, acredito que é uma paráfrase, né, ou uma fala sobre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né, que é o Senhor é o meu pastor e aquilo que eu não tenho eu não preciso. É justamente isso, meus irmãos. Se algo hoje eu não tenho é porque eu não preciso, porque as demais coisas é Deus que está cuidando de mim. E Jesus faz essa comparação tão maravilhosa, ele diz, olha, se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos lírios do campo, quanto mais vocês que têm valor estimado, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados? Então não é que não são importantes as coisas que nós temos, mas elas não são as coisas mais importantes que nós temos. Porque, meus irmãos, existe um problema no tesouro dessa terra. Eles são inconstantes. Os tesouros dessa terra, meus irmãos, Jesus fala que o ladrão rouba. A traça consome, o ferrugem, ele consome. Eles são estáveis. E para que nós entendamos um pouco mais sobre o problema disso, meus irmãos, nós temos que entender que poucas coisas têm valor intrínseco, a maior parte delas tem valor atribuído. Podemos pensar aqui, meus irmãos, como exemplo, uma nota de R$50. O que dá valor à nota de R$50? Será que é o papel que dá o valor? Obviamente não, porque nós teremos que ter uma pilha de papel para que ela tivesse esse valor. Ou será que a tinta que é impressa, será que essa tinta é que dá valor para essa nota? Também não, meus irmãos, não teria que ter um balde. Ou seja, meus irmãos, a nota de R$50, ela não tem um valor intrínseco, ela tem um valor atribuído. É o nosso governo que, de alguma forma, foi lá e colocou esse valor, atribuiu a nota de R$50, essa nota tem o valor de R$50. Foi eles que atribuíram esse valor. E o que isso significa, meus irmãos? Significa que as coisas não possuem valor porque em si próprias, elas não são valiosas por si próprias, nós que denominamos essas coisas valiosas. Isso é algo que nós fazemos, meus irmãos, a todo tempo. Constantemente nós avaliamos as coisas da nossa vida. Constantemente nós fazemos isso, frequentemente nós denominamos algumas coisas mais importantes e outras menos importantes. Nós atribuímos a todo momento, nós fazemos isso a todo momento.
Sempre nós, de alguma forma, nós estamos anexando, então, a nossa esperança, o nosso contentamento interior a algo. Em algum momento nós estamos anexando isso, aquelas coisas que realmente são valorosas para nós. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, esses tesouros que nós atribuímos valor, eles passam então a serem valores que moldam o nosso coração. À medida que nós damos mais importância a algo, é aquilo que vai moldar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa atitude. E é aqui que mora o perigo. E é aqui que nós precisamos ter uma atenção. Uma vez que algo passa a ser o nosso tesouro, isso vai controlar todos os nossos desejos. Vai modelar o nosso comportamento, da forma como nós agimos. Não tenha dúvida, aquilo que é importante para você vai moldar as suas ações. Não tenha dúvida, meus irmãos. E aí que mora este perigo. Por isso, meus irmãos, que pensando nos tesouros terrenos, é muito difícil nós guardarmos, meus irmãos, em nosso coração aquilo que realmente é importante ou aquilo que Deus diz que é importante para nós. Porque nós somos estáveis, porque o nosso coração é vulnerável, os nossos valores mudam facilmente. Uma hora aquele emprego era tudo, era a coisa mais importante da tua vida. Acontece qualquer coisa que desagrada, daqui a pouco você... Não era. A gente fala mal de todo mundo, do trabalho. Não, mas não era. Esse aqui é melhor agora. Nós fazemos isso facilmente. Diariamente nós atribuímos valor àquilo que nós amamos. Isso vai mudando o nosso coração. Nós mudamos rapidamente daquilo que gostamos. Como é comum, a gente usa esse termo a todo momento. Eu amo isso. Parece que a pessoa tem eu amo aquilo outro. E nós fizemos isso. Uma hora a gente ama, outra não ama mais. Esse é o nosso coração estável. O nosso coração é assim. A Bíblia fala que ele é enganoso. E nós temos que entender isso. E aqui, meus irmãos, eu quero traçar algumas mudanças, pontuar 5 mudanças aqui que são sutis ao nosso tesouro. Tente se identificar com isso. Primeiro momento aqui, meus irmãos, uma mudança sutil de tesouro no nosso coração tem a ver com nossa identidade. E é possível, meus irmãos, isso acontece muitas vezes conosco, é possível nós sermos crentes e ser amnésico, funcional da nossa identidade. Nós esquecemos quem somos. Diariamente nós esquecemos quem nós somos. Quando nós esquecemos, meus irmãos, quem nós somos em Cristo, começamos a precisar do que, meus irmãos? Que o trabalho nos valide, que o trabalho diga quem nós somos. Ali nós nos sentimos importantes, ali nós sabemos quem nós somos, qual é a nossa identidade. Eu sou o nutricionista, eu sou o advogado, eu sou o administrador, e parece que isso é isso que tem que me validar. Talvez nós precisamos que as pessoas nos afirmem. Nós sentimos quem nós somos, nós precisamos que as pessoas, de alguma forma, ponham o nosso ego para cima. Talvez, meus irmãos, os resultados da nossa vida nos definam. Aquilo que nós fazemos, que dá certo, é que então passa a ser o nosso tesouro, porque esse resultado diz quem eu sou. E nós esquecemos quem nós somos em Cristo. Porque nós deixamos que essas coisas roubem a nossa identidade, ou que digam quem nós somos. É por isso mesmo que frequentemente as pessoas deixam de servir a igreja e a Deus. Porque nós achamos que no nosso trabalho nós somos mais importantes que na igreja. Na igreja eu só recepciono as pessoas. Na igreja eu só sirvo os irmãos, eu aconselho. Eu só faço. Mas no meu trabalho eu sou o cara. Então ele me valida. Ele diz quem eu sou, porque lá eu sou importante. Essas são as mudanças sutis que acontecem no nosso coração. E parece que verbalizando, parece que algo a gente se sente até desconfortável. Porque é a realidade que o nosso coração vive com essas mudanças sutis. E aqui é importante nós lembrarmos, meus irmãos, que quando nós esquecemos isso, meus irmãos,
isso vai prejudicar o governo do nosso coração. E aqui, meus irmãos, é importante também pensarmos que o que define a nossa identidade é a cruz de Cristo. Foi na cruz de Cristo, então, que foi estabelecida a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, justificados, novas criaturas em Cristo Jesus. É a cruz que define quem nós somos, não essas coisas anteriores que eu mencionei. A outra mudança sutil de nossos tesouros tem a ver com a nossa maturidade. Confundir, meus irmãos, conhecimento bíblico com transformação real é um grande engano. Saber versículos, meus irmãos, não é o mesmo que confiar neles. Participar dos cultos diariamente não é a mesma coisa que depender da graça de Deus. E aqui, meus irmãos, não estou anulando o fato de nós estudarmos a Bíblia. Nós incentivamos, estude, decore, medite, mas confie naquilo que você está fazendo. Não viva uma religião insípida, não viva uma religião vazia. Não pense que você é maduro porque você tem conhecimento. Estude, mas estude profundamente para conhecer a Deus. Participe, venha seja diariamente no culto, seja constante, mas confie e dependa totalmente da graça, não só porque você vem e consegue vir todos os domingos, mas porque você depende dessa graça, que você necessita dessa graça diariamente. Não podemos falar de fé, meus irmãos, e viver controlados pelo medo, pela ansiedade. Outra mudança sutil de tesouro tem a ver com a nossa reputação. Trocar o zelo da glória de Cristo por desejo de aprovação é algo que muitas vezes está dentro do nosso coração. Nós queremos ser aprovados, nós queremos que a nossa reputação seja muito boa. E nós trocamos muitas vezes a glória de Cristo, e isso gera algo, meus irmãos, que é inevitável, que acontece. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós continuamente nos comparamos, constantemente nós buscamos ficar sempre comparando a algo, a alguma coisa, a alguém. Acabamos vivendo uma vida de aparência, que não é real, que não é verdadeira. Nós temos dificuldades, de certa forma, de admitir as nossas fraquezas, quando nós estamos preocupados com a nossa reputação. A nossa reputação é mais importante do que eu admitir que sou pecador, que sou falho, que eu preciso dos meus irmãos, que eu preciso frequentar, estar na igreja, em comunidade, porque eu preciso que meus irmãos me confrontem, que eu viva nessa comunidade e possa falar das minhas fraquezas. Mas não, a minha reputação é muito importante, ela é o meu maior tesouro, eu não posso perder a minha reputação. Outro tesouro também, meus irmãos, que pode existir no nosso coração é a essencialidade. Agir como que tudo dependesse de nós, que nós somos as pessoas mais importantes. E isso é um problema, meus irmãos, porque nós carregamos aquilo que Deus não nos deu para carregar. Deus nunca pediu para nós carregar muitos fardos e nós carregamos porque achamos que nós somos as pessoas mais importantes. Então o tesouro da essencialidade é que tudo tem que girar em torno de mim, de que eu sou importante para tudo, que eu preciso estar em todos os lugares. Preciso quase ser que nem Deus, porque, enfim, o meu tesouro está nisso. E quinto lugar, meus irmãos, a confiança. Uma mudança de confiança, meus irmãos, ela começa a ocorrer da confiança humilde na graça de Deus para uma super confiança em si mesmo, naquilo que eu consigo fazer, naquilo que está no meu controle. Isso é, então, o meu tesouro, de alguma forma, porque agora as coisas dependem de mim, eu preciso fazer. E isso, meus irmãos, sem sombra de dúvida, vai alterar aquilo que fazemos, vai alterar a nossa oração, a nossa dependência de Deus, vai alterar a nossa confissão diante de Deus dos nossos pecados, vai minar a nossa humildade, porque nós confiamos em nós mesmos. Então esses são alguns tesouros e mudanças sutis de tesouro do nosso coração, porque, meus irmãos, o nosso tesouro mudou, o nosso tesouro está nessas coisas. E aqui, meus irmãos, o que nós devemos lembrar, o que nós precisamos lembrar aqui que é importante, existem aqui no mínimo 4 realidades importantes que nós devemos lembrar. As primeiras 2
tem um tom mais provocativo, porque fala da nossa miséria. E o que nós devemos lembrar, em primeiro lugar, meus irmãos, primeiro ponto, nós vivemos, meus irmãos, em um mundo dramaticamente caído. Nós vivemos em um mundo dramaticamente caído. Paulo, na Epístola de Romanos, capítulo 8, verso 22, ele fala que toda a criação geme, que nós gememos por causa do pecado que há no mundo, ansiando para que o Redentor possa então redimir todas as coisas. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. E aqui, meus irmãos, o tom provocativo é que nós precisamos estar preparados. Nós temos que viver com expectativas realistas. Nós devemos trazer uma compreensão, meus irmãos, daquilo que nós somos, uma compreensão bíblica do lugar onde nós agora vivemos, ou nós estaremos, meus irmãos, despreparados, desapontados a todo momento. A todo momento a gente vai estar questionando a Deus, por que não tenho isso, por que não tenho aquilo. Se nós não entendermos que estamos vivendo em um mundo caído, meus irmãos, nós estaremos diariamente desapontados com Deus, constantemente despreparados. O mundo em que nós vivemos, meus, ele frustra, ele decepciona, ele adoece, ele falha. Esta é a realidade do mundo em que você vive. Não tem aonde escapar. Nós estamos localizados, meus irmãos, em um lugar onde os problemas de alguma forma nos receberão a cada dia. Essa é a realidade do mundo que você vive. Muitos dos nossos problemas, inclusive, estão dentro de nós mesmos. Essa é a realidade, mas nós devemos encarar isso. Nós vivemos em um lugar onde, por alguma razão, meus irmãos, de alguma forma, a tentação vai nos saudar a cada dia. Em algum momento nós vamos ser assaltados em nossa mente pelas tentações deste mundo. Prioritariamente as tentações dentro do nosso próprio coração. Agora, quando nós encararmos isso, essa realidade difícil, como algo realmente difícil, nós viveremos mais preparados. Mais preparados para os problemas, meus irmãos, que podem surgir então nos nossos caminhos. É porque a gente tem aquela utopia, aquele pensamento de que a vida está dando certo, e tipo assim, nem vou falar porque vai que dá problema. Meus irmãos, nós vamos em algum momento nos depararmos com algum problema em nossas vidas, e será que o fato de a gente achar que algo místico, não falar sobre aquilo para não acontecer o problema, vai nos salvar? De modo nenhum. Em algum momento você vai ser assolado por algum problema. Por quê, meus irmãos? Qual é outra circunstância que nós precisamos lembrar aqui também? Que é o meu ponto 2 aqui, do que devemos lembrar. O maior campo de batalha, meus irmãos, ele está dentro de você, dentro de nós, dentro do nosso coração. Essa é uma realidade. Se nós vivemos em uma irrealidade de que não, levar na passividade, que não, é aí que muitas vezes o nosso coração vai ser governado, meus irmãos, por outras coisas, por coisas terrenas. E é tão importante nós pensarmos, meus irmãos, que a batalha está dentro do nosso coração, é que o ser humano, por diversas vezes, ele tentou se isolar deste mundo, buscando um tipo de santidade, para que ele pudesse, então, ser devoto a Deus, mas ele se enganou que os problemas eles não são externos, eles são internos. Então nós precisamos estar preparados e entendermos e lembrarmos que, primeiramente, isso acontece no nosso coração. Não brinque com o coração enganoso que existe dentro de você. Eu quero trazer 3 relatos aqui, meus irmãos, a respeito desse tipo de isolamento e mostrar para vocês que é o interior do homem que precisa, então, guardar tesouros celestiais. Primeiro relato, meus irmãos, o escândalo do priorado de Litmore. Na Inglaterra, Catherine, a prioresa do convento de Litmore,
foi acusada de gerir o local com disciplina violenta, mantendo as freiras presas em cepos, instrumentos de tortura. O escândalo aumentou quando foi descoberto que ela teve um filho com um capelão do mosteiro e penhorou as joias do convento para sustentar a criança. Segundo o relato, no final do século VI, na França, um grupo de 40 freiras rebelou-se contra a abadesa. Liderados por uma freira com conexões reais, Clotilde, as religiosas contrataram mercenários, sequestraram a abadesa e roubaram relíquias do mosteiro. Terceiro relato, a freira brasileira Aline Pereira foi afastada do cargo de madre abadesa da Itália após denúncias de desvio de dinheiro e maus tratos. Meus irmãos, é importante, meus irmãos, reconhecer que existe maldade no mundo, que o mundo está em queda, como eu mencionei aqui, a realidade do mundo que nós vivemos. Mas culpar apenas, meus irmãos, a nossa cultura, aquilo que está ao nosso redor, culpar ela pelas nossas lutas, é um erro. Foi um erro dos monastérios medievais, foi um erro desses ambientes que procuraram de alguma forma um tipo de isolamento, tentaram fugir da sociedade para preservar a santidade. No entanto, meus irmãos, isso foi algo que não deu certo. A razão, meus irmãos, ela é profundamente bíblica. Existe uma depravação. E nós temos como uma teologia que fala sobre a depravação total. E isso é, meus irmãos, então, uma razão profundamente bíblica. Nós somos maus por essência. E o maior perigo não está, meus irmãos, como eu falei, no ambiente externo. Ele está no coração humano. Está dentro de nós mesmos. A verdadeira batalha, meus irmãos, tem que ser compreendida, ela é dentro do nosso interior. Por que eu estou tocando tanto nessa tecla? É porque é isso que Jesus está falando. Ou o nosso coração servirá a Deus, ou ele servirá a este mundo, ou ao reino próprio prioritariamente. Nós vamos servir a nós mesmos. E aqui, meus irmãos, esse relato de um afastamento externo do mundo em que nós vivemos não era a garantia de que essas pessoas viveriam em santidade. Até porque a corrupção interna do seu coração, os desejos, as luxúrias, todos os pecados, é eles que interiormente fazem com que nós então pecamos. O isolamento não foi possível para que eles não pecassem ou cometessem coisas terríveis. E aqui notem que não é só de cunho sexual, tem a ver com violência, tem a ver com dinheiro. São riquezas deste mundo e que nós colocamos como importante. Não adianta eu estar somente, como eu falei, dentro da igreja, me confundindo como se a minha santidade dependesse do ambiente que eu estou vivendo. Mas sim, é um tesouro. As coisas que eu entesouro dentro do meu coração é que vão moldar quem eu sou, o que faço, o que penso. Não se confunda. Tenha a realidade dentro do seu coração, que existe dentro do seu coração isso, e ela precisa ser vencida, meus irmãos, pela a graça transformadora de Deus. O nosso coração precisa ser confrontado diariamente pela essa graça. Como eu falei, o maior perigo está não fora, mas dentro. Algo tenebroso, meus irmãos, enganador, que ainda ele espreita o nosso coração. Existe ainda essa realidade, nós devemos lembrar tanto do mundo caído, quanto essa verdade que existe dentro do nosso coração, que existe uma batalha dentro de nós mesmos. A luta, meus irmãos, é interna. O pecado, ele luta por governo todos os dias, ele quer governar o nosso coração. Essa é a realidade. Às vezes é pesado, meus irmãos, nós recebemos a realidade. Nós encaramos a realidade que nós somos. Mas, meus irmãos, aleluia, mas o nosso Salvador, meus irmãos, cheio de zelo santo, meus irmãos, e seu amor redentor, incomparável, meus irmãos, ele não divide o nosso coração com ninguém. Aleluia. Ele não divide o nosso coração, o trono do nosso coração com ninguém. Ele mesmo, meus irmãos, a garantia aqui. Eu trago um consolo para a tua alma, mesmo sabendo que o nosso coração é tão mau assim.
Jesus, meus irmãos, ele não vai cessar até que a sua obra em nós seja feita. Cada afeto, cada desejo, cada espaço da nossa alma, meus irmãos, ele não vai descansar até que cada espaço seja redimido, que cada canto do nosso coração seja exclusivamente ao seu senhorio. Vou repetir, porque eu acho que os irmãos não entenderam. O nosso Salvador, meus irmãos, ele não divide o trono do nosso coração. Este amor redentor, essa graça divina, ele não vai cessar, meus irmãos. Jesus não vai cessar, e essa é a garantia que nós devemos nos apegar. Ele não vai cessar a sua obra em nossos corações, até que cada espaço, até que cada canto do nosso coração não seja redimido, e que esse trono seja exclusivamente do seu senhorio, do seu governo. Aleluia! Talvez até aqui você se preocupou, que coisa terrível, o que eu faço para mudar essa realidade? Aqui está a resposta. Jesus, meus irmãos, vai lutar para que a obra seja feita no teu coração. Que consolo maravilhoso, que graça maravilhosa. Ele mesmo próprio, o Cristo ressurreto, meus irmãos, vai agir no nosso coração. Que graça maravilhosa. Que confiança nós podemos ter que mesmo nós sendo maus e vivendo em um lugar mau, Jesus vai fazer a obra dentro do nosso coração. Aleluia. Quando essas coisas acontecerem, meus irmãos, você vai correr para algum lugar. Quando o nosso coração sofrer as pressões, para que possamos entesourar coisas que não são do reino de Deus, nós vamos correr para algum lugar em busca de refúgio. É inevitável, quando nós nos deparamos com os problemas da vida, nós correremos para algum lugar, para algo que nos salve daquela situação. E a pergunta é, meus irmãos, no sofrimento, nas pressões da vida, para que lugar você vai correr? Para onde que você vai? Quem será o seu Messias? Quem será o seu Salvador diante dessas pressões do mundo, da vida? Não sei, será que pode ser as redes sociais? Ou o trabalho excessivo que vai fazer com que você se sinta melhor? Talvez as compras, coisas que você adquira, que compra, que faz você ficar melhor, que salve você dessa angústia. Ou talvez o entretenimento, ou o prazer imediato, coisa que traga prazer e eu esqueça dos meus problemas. Serão esses os nossos Messias? Ou será pessoas específicas que serão a fonte da nossa segurança, que nós sentiremos mais consolados? Ou será Deus? Quem será, meus irmãos, que para onde nós correremos? E Jesus fala, buscai, pois, o reino de Deus. Buscai nele, porque essas coisas vão ser acrescentadas. Meus irmãos, quando a crise apertar, e no momento, meus irmãos, que a batalha então se intensificar, meus irmãos, em nosso coração, quando o nosso coração estiver sob pressão, sob dificuldade, saiba, vocês inevitavelmente correrão para algum lugar. Nós fazemos isso diante da necessidade, nós vamos correr para algum lugar que nos dê abrigo. Em algum momento, no nosso coração, nós ansiamos por descanso, por consolo, por paz, por direção, talvez por cura, por forças para que nós possamos continuar caminhando. Em algum momento da nossa vida, nós vamos correr para um abrigo, para algum lugar seguro. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que existe somente um único lugar verdadeiro de refúgio. Existe somente um lugar de refúgio, meus irmãos, que é verdadeiro. Só um lugar onde há proteção real. Só há um lugar que há essa proteção real. Só existe num lugar descanso profundo, meus irmãos. Só há um lugar onde a força ela não se esgota. Só há um lugar, meus irmãos. Você e eu precisamos aprender, meus irmãos, a nossa vida a nos lançar
sobre o Senhor. Diante dessas situações, nós precisamos nos lançar, meus irmãos, àquele que é o nosso abrigo, aquele que é o nosso refúgio, aquele que é a nossa fortaleza. Nós precisamos aprender isso. Ele deve ser o lugar onde nós buscamos, diante dessas pressões e dificuldades, o nosso descanso. O lugar onde é inesgotável, onde a força ela não vai se esgotar. E aí, meus irmãos, nós devemos lembrar que o lugar onde você está indo, não haverá mais problemas, existe uma esperança. O lugar aonde você está indo, para onde você está indo, não haverá mais problemas. Aleluia. E esse é o ponto, meus irmãos, que Jesus está falando. Essa transição do verso 33, de tudo que eu li, é uma transição de que muda tudo isso, porque Jesus não está só revelando o problema aqui, como eu mencionei, e que talvez foi até desagradável ouvir, mas ele nos chama a lembrar, como eu mencionei aqui, onde nós estamos, mas também nos ensina a lembrar para onde nós estamos indo. Nos dá esperança de saber para onde nós estamos indo. E é importante nós entendermos que na história bíblica, meus irmãos, existem 3 grandes localizações que nós podemos pensar. Em primeiro lugar, meus irmãos, foi o Éden, foi um lugar de perfeição, de beleza, mas se tornou um lugar de pecado. Este foi um dos lugares de localização do ser humano. O outro lugar, meus irmãos, foi o Calvário. Foi um lugar tanto de sofrimento horrível, mas também foi um lugar de graça transformadora, que nos deu esperança, então, de viver aqui com a presença de Deus, por meio do Espírito Santo, para lutarmos contra todas as coisas que nos fazem, então, esquecermos dessa graça transformadora. E existe, então, um terceiro lugar, que é o lugar que é lembrado por Jesus, que é o reino de Deus, que é o reino celestial, que é o que nós devemos buscar diariamente, que nos dará força e esperança para viver aqui e agora. É a Nova Jerusalém. É aquele lugar de paz, é aquele lugar de refúgio, que é iluminado pelo Cristo ressurreto. Aleluia. É este lugar que Jesus está nos lembrando, que será o nosso refúgio final para sempre. Para todo sempre. É para este lugar que você está caminhando. Ele nos lembra dessa localização, e isso é possível, meus irmãos, porque a cruz de Cristo, ela foi erguida na história, para que a nossa história então não terminasse somente em lutas hoje. É por isso que a cruz de Cristo foi erguida, para que nós não ficássemos dependentes, meus irmãos, de abrigos provisórios, para que a gente pudesse suportar a dor deste mundo. Vocês podem viver a realidade do problema, mas provisoriamente vocês vivem dessa forma, porque há algo que vos espera, que é muito melhor, que é muito maior, onde vocês terão refúgio pleno. Ele nos ensina na cruz que Cristo mudou o destino dos crentes, da humanidade, daqueles que creem em Jesus. O sofrimento, meus irmãos, e isso é glorioso, não é o capítulo final da história da redenção. O cansaço, meus irmãos, não é a última palavra de Deus para nós. O fracasso, ele não define, meus irmãos, o fim da nossa caminhada. Nós devemos lembrar, nós estamos indo para a eternidade. E isso deve trazer esperança no nosso coração. Isso deve fazer com que juntamos os tesouros eternos em nosso coração. Que a nossa alegria não dependa das coisas terrenas, mas que nosso contentamento e satisfação dependa daquilo que realmente é importante, que é aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus, naquilo que nos define, naquilo que nós somos. Nós não precisaremos dos tesouros terrenos, porque nós já estamos em Cristo, porque Ele é o nosso maior tesouro. Há um futuro, meus irmãos, preparado para nós, que Ele ultrapassa qualquer experiência que nós já tivemos aqui, mesmo em nossos melhores dias, aqueles dias mais iluminados, aqueles melhores dias na presença de Deus não vão se comparar com aquilo que nós desfrutaremos na eternidade com Cristo. Até mesmo os melhores dias, eles não podem nem sequer alcançar
uma gota do transbordar da glória de Deus que será na eternidade. Você deve pensar nisso, para que então, meus irmãos, nós possamos lembrar que nem tesouro, tudo aqui é tão pequeno, porque existe algo tão maior, tão mais glorioso, que está na presença do Cristo ressurreto. Nós estamos caminhando, meus irmãos, para a Nova Jerusalém, para a Cidade Santa, onde o próprio Deus, a Bíblia fala, onde o próprio Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. O próprio Deus estará com você. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais luto nem dor. O que hoje, meus irmãos, é batalha aqui, lá será descanso. O que hoje é gemido, lá vai ser louvor eterno. Aleluia. Mas aí a gente pode perguntar, mas hoje, Guilherme, mas hoje, eu quero hoje. Hoje, meus irmãos, ainda nós enfrentaremos problemas, e essa é a realidade. Nós não podemos mentir para nós mesmos. Hoje, você sente ainda o peso das responsabilidades dessa vida. Hoje, você percebe que você tem limitações. Nós percebemos isso. Hoje, meus irmãos, inevitavelmente, nós corremos para algum lugar em busca de refúgio. Mas para onde nós estamos correndo? Sim, há uma bendita esperança em Cristo Jesus, meus irmãos. Eu digo que sim, há uma esperança futura, mas há esperança, há socorro disponível agora também. É isso que Cristo está dizendo, vocês não devem se preocupar com as coisas do dia a dia, pois é Deus quem vai vestir vocês, é Deus quem vai dar o alimento, é Deus quem vai dar trabalho, é Deus que vai cuidar da tua família, não é você que tem que estar entesourando essas coisas e vivendo só para essas coisas. Há socorro para agora, há graça suficiente para hoje, Cristo nos garante isso. Auxílio presente na hora da nossa necessidade. Assim, Jesus está dizendo, Deus está preocupado com isso e Ele vai dar isso a vocês conforme a sua vontade. Deus não só nos promete um lar futuro, meus irmãos, Ele oferece um refúgio presente e Ele é esse refúgio, Ele é este lugar de refúgio. Ele é o abrigo no meio da nossa tempestade. Ele é a fortaleza, meus irmãos, Ele é a segurança no dia mau, Ele é descanso, meus irmãos, para aquela alma exausta, para aquela alma cabisbaixa, para aquela alma triste. Ele é o lugar de refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é aquele em que a nossa confiança deveria sempre estar. Ele deveria ser aquele refúgio, aquele lugar onde qualquer problema da vida nós corremos e nos refugiamos. Porque você está buscando em outras coisas. Porque ainda você procura nas coisas dessa vida. Se você já tem em Cristo, por que você faz isso? Deus é aquele que está nos recebendo em Cristo Jesus, porque Jesus já conquistou por nós essas coisas. Por que nós esquecemos disso? Nós vivemos, meus irmãos, é certo que nós vivemos um mundo difícil, um coração corrompido, mas existem duas realidades, que é o já da redenção conquistada e o ainda não da redenção consumada. Entenda, meus irmãos, a vitória garantida, ela é garantida na cruz de Cristo, ela já foi vencida. Por mais que a batalha, meus irmãos, ela ecoa diariamente nas experiências da vida, saiba que Jesus já venceu todas elas. Cito mais uma vez a canção aquela, lutamos batalhas que Cristo já venceu. Não importa o dia de amanhã, nós devemos descansar. Mesmo que nós não conheçamos, Cristo já venceu, Cristo já garantiu o amanhã. Mesmo que você tombe nessa terra, o amanhã está garantido, você estará eternamente com Deus, você desfrutará disso. É o que Paulo tinha certeza, ele dizia, olha, viver aqui é algo muito bom, é lucro estar aqui, Deus permite que nós vivamos, mas será muito melhor se eu estar com Deus. Será muito melhor porque estarei na eternidade sem o pecado, sem o corpo, sem essas batalhas, sem essas lutas que eu enfrento diariamente. Lá estarei plenamente glorificado, vivendo com o meu Senhor eternamente. Paulo tinha essa visão.
Nos textos de Paulo, a mesma coisa, ele menciona, olha, nós devemos seguir para um alvo. Paulo tinha isso em mente, aquilo que Cristo ensinou, que nós devemos buscar a realidade dos céus. Concluindo, meus irmãos, o antídoto para que nós possamos combater esses tesouros que vêm, que nos assaltam, que tentam nos aviver para essa vida e para nós mesmos, para o reino próprio. A única proteção, meus irmãos, contra o reino próprio não é somente a força de vontade, mas é encontrar refúgio em Cristo. Não é só a força de vontade, eu quero ser um crente melhor. Não é ser um crente positivista. Ah, não, eu vou viver assim. Não é só esse desejo de vontade e força própria, mas é um coração cheio da glória de Cristo. É um coração cheio de Deus. É um coração faminto de Deus. E quando nós contemplamos, meus irmãos, o que nós recebemos em Cristo, quem nós somos nele, a segurança eterna e essa graça contínua que ele nos dá todos os dias, quando isso acontece, meus irmãos, as glórias menores perdem a sua sedução. Nós entendemos que elas são efêmeras, elas são passageiras, elas são temporais. E agora a nossa vida passa a ser aquilo que nós somos em Cristo. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós vivemos para o propósito de que Deus nos capacitou para vivermos. Que realidade linda e maravilhosa. Como é bom, meus irmãos, viver no plano de Deus. Deus é o arquiteto, muito mais, é o criador, ele é o sustentador, e eu estou vivendo um plano deste Deus no mundo, daquele que controla todas as coisas. Estou vivendo e caminhando junto com o povo dele, para viver na importância daquilo que ele considera importante. Aleluia! Então, meus irmãos, as glórias deste mundo serão efêmeras, serão passageiras, serão pequenas, diante dessa glória maravilhosa de Cristo. Então, meus irmãos, o problema não é apenas que amamos o reino próprio, que fizemos isso diariamente, é porque esquecemos o que já temos no reino de Deus, aquilo que já foi garantido por Deus em Cristo Jesus por nós. Não esqueça disso. Como aplicação final, e aqui para que possamos ficar refletindo em nosso coração, faça um exame no seu coração, assim como a ceia nos ensina que nós devemos examinar o nosso coração. E aqui faça algumas perguntas durante a semana, eu posso botar lá no grupo também, para que você fique pensando sobre essas perguntas. Eu tenho aqui no mínimo 4 perguntas que você deve fazer no seu coração diariamente. O que, meus irmãos, se perdido, destruiria a sua alegria? O que na sua vida que fosse perdido destruiria a sua alegria? Outra pergunta, o que se ganho faria você sentir finalmente seguro, tranquilo, em paz? Outra pergunta que você deve fazer, o que ocupa os teus pensamentos? O que todo dia que você levanta vem à sua mente e ocupa a sua mente, o seu coração? E o que mais provoca a sua ansiedade? Faça essas perguntas, meus irmãos, porque isso vai revelar o tesouro que tem dentro do teu coração. Vai revelar aquilo que está no íntimo do teu coração. Peça ajuda para que o Espírito Santo faça você responder essas perguntas honestamente. E perceba então o que está lá reinando dentro do teu coração. Jesus ele vai continuar dizendo aqui no último verso, como eu falei, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não é apenas, meus irmãos, só uma prioridade da minha agenda. Não é algo somente que eu ponho aqui, consigo encaixar no meu tempo, a hora que dá, eu consigo orar, consigo vir na igreja. Não é só isso, é uma prioridade de governo. Quem governa o meu coração? Quem prioritariamente está governando o meu coração? Meus irmãos, que o Espírito Santo nos conduza. Que o Espírito Santo nos conduza a podermos fazer essas análises em nossa vida. Que o reino de Deus governe, meus irmãos, o nosso coração, os nossos amores, os nossos afetos, as nossas decisões, as nossas esperanças. Porque, meus irmãos, Jesus falou, onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Vamos orar, meus irmãos.